Bom dia a todos. Eu sou aqui do Kardec, um dos coordenadores do Departamento de Evangelização. Nós somos em 3 coordenadores no domingo, 3 coordenadores na quarta-feira. E, claro, uma boa quantidade de evangelizadores, passa dos 30 evangelizadores, entre os que vêm constantemente, aqueles que vêm, ajudam, não têm condições de vir todo domingo. E também a mocidade que nos ajuda sempre. Essa é a nossa logomarca, esse é o nosso distintivo, que foi criado em parte pelas crianças. Elas sugeriram a ideia do pintinho e do ovinho, através de um pequeno concurso que nós fizemos, e depois o Marco Aurélio, um dos coordenadores, criou esse desenho. Então, todas as camisetas nossas, todo o trabalho nosso tem esse desenho, lembrando que nós estamos cuidando de vidas novas nesta nova reencarnação. Bom, meu nome é Valdo, sou filho do seu Valdo Serafim Garcia, que está logo ali. Eu sou espírita por nascimento e por opção, evangelizador por opção e necessidade. E claro, pai, avô, tio. Primeiro eu fui espírita por nascimento, porque nasci num lar espírita. Minha avó, coordenadora, criou um centro espírita em Paulo de Faria, meu pai também trabalhou muito tempo lá. E depois por opção, porque claro, na juventude busquei participar de grupo católico, de grupo outras religiões, mas voltei à casa espírita, ainda com meus 14, 15 anos, e estou até hoje sem a necessidade de pensar se eu estou certo ou não, porque eu sei que eu estou certo. Evangelizador por opção e necessidade, porque ainda na mocidade eu fui convidado pelo professor Adalmir, que atualmente não está bem de saúde, mas era um grande incentivador dos trabalhos de divulgação da doutrina espírita para a juventude. E eu fui chamado para dar aula junto com 2 colegas, Maria Lúcia, que de vez em quando aparece por aqui, e José Jesus, que mora em São Paulo. E gostei de trabalhar com crianças, naquela época foi só pré-mocidade, e depois fui pai. E como pai, eu tinha deixado de frequentar o centro espírita uma pequena temporada, por trabalho, viajando bastante. Aí resolvi, junto com o meu filho, primeiro filho, voltar a frequentar o centro, a evangelização, e fui, aí não parei mais. Mas o que mais guia na minha vida é essa frase. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Porque nós estamos recebendo em nossos lares espíritos, milenares, é claro, mas que estão tendo uma nova oportunidade para um novo aprendizado de coisas contemporâneas, novas lições, moral e tudo mais o que o cerca. Então, a partir do instante que eu tenho essa frase como guia da minha vida, eu faço um trabalho na minha casa com meus filhos, hoje já estão todos criados, meu caçula já está com 25 anos, mas tem uma neta de 6 anos, que vem comigo aqui, não veio hoje porque foi numa festa ontem, então tem o direito de dormir um pouquinho mais. E principalmente com as crianças que os pais nos confiam, esse pequeno momento da semana, para que nós possamos transmitir a eles conhecimento da doutrina espírita. Por que evangelizar? Essa é a primeira pergunta que se faz, claro, no caso da evangelização infantil. Primeiro motivo, responsabilidade dos pais. Se alguém tem dúvidas, está na literatura espírita, que quando nós reencarnamos, já está previsto até os espíritos que reencarnarão com a gente e que passarão pelo processo de aprendizado. Então, essa responsabilidade que eu estou cumprindo agora, esse trabalho que eu estou fazendo agora, com certeza eu assumi antes de 2 de setembro de 1960, antes de 9 meses da minha mãe começar a cuidar de mim como vida. Ou seja, no meu processo reencarnatório, eu já assumi esse compromisso, não tenho dúvidas disso. E, principalmente, os pais trabalham com os filhos, nesse sentido de responsabilidade, a formação física, boa alimentação, bons cuidados, um passeio, uma ginástica, uma bicicleta, mas também formação cultural, cultura mesmo, conhecimento, livros, literatura, ensinar as coisas, educacional. Com relação à educação, não só a educação escolar, mas também a educação no comportamento, isso os pais ensinam bastante. Também a formação moral e formação ética. Quem aqui gostaria de ter um filho ligado ao crime, ligado às más tendências? Ninguém. Então nós também damos esta formação. E é claro, a formação humana de convivência com toda essa sociedade que nós estamos no mundo hoje.
E, claro, esses três últimos, a participação da religião, segundo sociólogos, segundo psicólogos, é inquestionável. É um suporte muito grande e um aporte de conhecimento e de relacionamento também muito grande. Agora, a pergunta que se faz, isso foi objeto de um curso que nós montamos há 2 anos atrás, em 2010, 2011, por que evangelizar na casa espírita? Também nós temos os motivos, porque eu posso ensinar religião para o meu filho em casa. Venho aqui, aprendo, vou em casa e ensino. Mas por que ser exatamente na casa espírita? Primeiro porque os pais estão aqui. Os pais vêm à casa espírita. Na quarta, no domingo, em todos os dias que ela pode vir, vem. Então também o filho, nada mais justo que venha junto. E principalmente, responsabilidade da casa espírita. Por quê? Gente, a doutrina espírita não forma sacerdotes, não tem escola para sacerdotes, não tem escola para coordenadores. Os coordenadores vêm da casa espírita. E é claro, é muito melhor ter alguém que aprendeu todo o trabalho da casa espírita ao longo do tempo, que participou dos trabalhos, que conversou, comunicou e esteve constantemente junto com as pessoas da casa espírita, para que elas consigam continuar o trabalho iniciado. Porque eu estou na coordenação da evangelização hoje, mas com certeza, dificilmente eu chego além dos 110, 120 anos. Depois disso, alguém vai ter que ficar aqui. E é bom que seja alguém que aprendeu comigo, que aprendeu com a Cidinha, que aprendeu com a Juliana, e que nós aprendemos com outros também da doutrina espírita, talvez muitos desta mesma casa. E outra coisa muito importante é a responsabilidade dos evangelizadores. Cada vez que o evangelizador entra numa sala, ele tem a noção, tem a certeza de que está ali junto com espíritos em aprendizado. E que a formação que ele vai dar ali vai servir não para conhecimento religioso só, mas para complementação, principalmente da evolução humana daquele indivíduo, daquele novo ser que está aqui. Por quê? Muita coisa esse espírito vai relembrar, porque ele já vivenciou isso em reencarnações anteriores. Outras coisas, ele vai ter que deixar de lembrar e ter um motivo para não cometer tais atos. E a religião aí é o aporte muito forte. O departamento de evangelização desta casa espírita, como o nome diz, é um departamento. Porque essa casa é uma associação. A Associação Espírita Allan Kardec. Para ser uma associação, que é considerado legalmente uma organização de direito privado sem fins lucrativos, com o propósito de divulgação religiosa. Mas ela tem um estatuto social, CNPJ, registro. E a casa organizou também os departamentos. Cada departamento dessa casa tem o seu regimento. O regimento interno da evangelização nos define objetivos gerais. Quais são os nossos objetivos gerais? Auxiliar a criança a conhecer a si mesma e ao que a cerca. Mas também nós temos compreender o mecanismo da evolução constante que impulsiona os seres e o mundo. Compreender, nós colocamos, eu creio, estimo que tenha sido colocado compreender e não fazer compreender, porque a cada aula, a cada instante que o evangelizador está conversando com uma criança, a criança dá respostas que a gente nem imagina. A criança dá explicações que a gente nem imagina que uma criança de 7, 8 anos possa ter. E muitas vezes os pais não têm essa conversa com os filhos. E muitas vezes o evangelizador fala, meu filho nunca falou isso comigo, e aqui na evangelização ele falou. Já tivemos essas histórias. Claro, nós também temos objetivos específicos definidos no nosso regimento. Desenvolver sentimento de amor, influenciando de forma positiva o relacionamento entre si e seus familiares, com o próximo em geral, com as criaturas da natureza. Por quê? A natureza faz parte da vivência humana. Então, assim como ela tem que respeitar o amigo, o colega, o irmão, o pai, ela tem que respeitar também a árvore, os animais e a própria sociedade como um todo. E despertar no espírito eterno, agora reencarnado, as suas qualidades internas, as potencialidades e a sua força interior. Isso é feito de uma forma muito sistemática, como a gente vai ver. E principalmente, proporcionar ao evangelizando, à criança que ali está, ou adolescente que ali está, o conhecimento, o contato com a doutrina espírita. Eu brinco muito com a criançada, eu falo para eles que a palestra é interessante, mas lá ele vai aprender muito mais.
Porque o estudo lá para uma criança é sistematizado. E nós temos os temas muito bem definidos. Como nós fazemos isso? Primeiro, coordenação compartilhada. Nós somos 3. Eu, a Cidinha e o Renan no domingo. E são em 3 também na quarta-feira. A Cidinha, o Marco Aurélio e o Manuel. Essa coordenação, nós trocamos e-mails, nós conversamos sempre e temos um contato também direto com a direção do centro para que a gente saiba fazer da forma mais correta, de acordo com as diretrizes da casa. Os evangelizadores nossos são capacitados. Eu brinco muito que eu sou administrador, eu falo que nós temos um plano de carreira. Então a pessoa fala, eu quero ser evangelizador. Ótimo, vai entrar lá e não vai ser evangelizador, independente do conhecimento, independente de tudo. Ela tem que entender o processo de evangelização da Associação Espírita Allan Kardec. Então ela entra como evangelizador estagiário. E vai assistir aula em todas as salas, de todas as idades. Uma aula em cada sala. Para depois que seja definido, em conjunto com a coordenação, qual sala que ela vai ficar. Mas ela vai entrar como evangelizador assistente. Vai ajudar a cuidar de uma criança, levar a criança ao banheiro, vai ajudar a um desenho, uma colagem, um trabalho manual, até que ela tenha capacidade de promover uma aula, de transmitir um ensinamento. Então ela vai dar a primeira aula dela, aí ela vira evangelizador pleno. Ela está apta da aula e vai revezar com os outros evangelizadores da sala o trabalho de ministrar o ensinamento. Claro, nós temos também o evangelizador sênior, que só tem 2 aqui, né? A Homilia e a Andréia. Homilia, porque eu acho que foi um dos primeiros evangelizadores da casa, que ainda está aqui, e a Andréia, porque começou aos 3, 4 anos de idade e está aqui até hoje também na evangelização. Nós temos um farto material didático de apoio. Nós temos apostilas da Federação Espírita Brasileira, nós temos a apostila de todos os órgãos e principalmente livros. Muitos livros e também o conhecimento de outros evangelizadores. E a gente faz essa divulgação através de calendário anual. Nós temos um programa temático. Eu brinco muito que eu fui chamado à evangelização pela Célia, que está aqui hoje. Agradeço muito esse convite. Quer dizer, desculpa, fui chamado à evangelização por uma palestra que teve aqui. Meu pai cutucou e falou, você é evangelizador, vai lá. Eu fui. Aí a Célia me chamou, tempos depois, para a coordenação. E a gente começou a trabalhar uma forma para ter um pouco mais de metodologia, não só no processo de ensino, mas também no processo de administração da evangelização. Então, criamos um cronograma de atividades. Esse cronograma nós temos a parte de conteúdo programático das aulas, e que me perdoem as professoras, mas não chamamos de grade curricular, porque, segundo informações, a grade engessa, né? Então, nós temos um conteúdo programático. São temas que começam com um determinado tipo de assunto e, ao longo de 1 ano, essa criança deu uma passada grande por toda a doutrina espírita, cristianismo e tudo mais. Vou ver com mais detalhes depois. Esse calendário ele é elaborado anualmente, com ajustes, para que a gente consiga ter não só o ensino espírita, mas também bíblico, religioso como um todo. Adequação à faixa etária. São salas de 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11 e 12 a 14. 5 salas, é o mesmo tema para todas as salas, mas como não é uma grade, é uma proposta, o tema às vezes muda um pouco, porque está acontecendo uma situação no mundo hoje, então o evangelizador decide discutir aquele tema à luz da doutrina espírita. Então é uma grade que dá uma certa liberdade, mas cada um tem o seu aprendizado de acordo com a faixa etária. Por quê? Uma criança de 3 anos, ela é visual, não sabe ler. Então tem que ser uma aula com um desenho colorido, tem que ser uma aula lúdica, gostosa, e ela tem que ter um tempo que ela vai ouvir a história, discutir a história e ter conteúdo de fixação, seja através de um desenho, seja através de uma atividade, ou mesmo brincando de carrinho com as crianças na sala, que nós temos alguns brinquedos também, mas aprendendo a compartilhar os brinquedos, aprendendo a distribuir dentro da sala, conjunto com os amigos, o tempo e tudo mais. E também nós temos reuniões periódicas. Claro, é importante que nós trabalhemos e falemos uma linguagem muito única. Então esse departamento tem reuniões periódicas. Hoje nós temos a nossa reunião de evangelizadores, terminou a aula, todo mundo vai embora, o pessoal fica lá e fazemos um breve bate-papo. Então nós diminuímos algumas reuniões
que se era feito aos sábados, e passamos a fazer todo dia após a evangelização. Reuniões periódicas com os pais. Quem é pai aqui já participou, sabe que a gente esteve reunido algumas vezes. No nosso calendário anual, nós dividimos ele em 3 etapas. Primeira etapa, que vai de janeiro a março, que fala de antecedentes do cristianismo. Moisés, os 10 mandamentos, os profetas, missão dos profetas. No segundo momento, que vai de março a junho mais ou menos, Cristo e o Novo Testamento. Parábolas, ensinamentos cristãos, tudo. E claro, depois, a etapa 3, nós temos, que vai de junho, do segundo semestre total, vai espiritismo. Então a criança vai entender os mecanismos da evolução espírita, os mecanismos reencarnatórios, tudo adequado ao seu conhecimento, à sua faixa etária. E também nós temos temas mais específicos, como passe, conceitos e explicações, a prece, amor à verdade, boas maneiras, conflitos sociais, conflitos familiares, para que a criança ao longo do tempo entenda como são os conflitos sociais à luz da doutrina espírita. Como eu, como espírita, posso me comportar perante uma briga de vizinhos ou perante um conflito social muito grande que envolve uma nação, envolve um povo todo. Então esses temas também são inseridos nesse nosso conteúdo programático. Nós temos os ciclos, como eu disse já. São o maternal, que fica aqui. O maternal, a criança vai lá só para brincar e aprender a conviver com os colegas, para que ela tenha menos impacto para ir para a turma de 3 anos. 3 anos, ela já vai aprender noções de doutrina espírita breve, leve, de forma a não atrapalhar muito, ela vai aprender de forma gostosa. E os desafios nossos. Primeiro desafio, provocar sempre boas lembranças. E a gente de lembranças tem uma coleção imensa. Uma que eu gosto de citar sempre. Uma mãe, numa reunião de evangelhos de pais, chegou para mim e disse: tio Valdo, o senhor arranjou um problema. Falei, vamos ver o problema que eu arranjei. A minha filha, na época tinha 4, 5 anos de idade, eu falei um palavrão dos leves em casa, e ela me disse que o tio Valdo tinha contado uma história de uma criança que falava palavrão, saía bichos da boca dela, peçonhentos, lagartixas ruins, escorpiões, baratas feias, mas aquele bicho não era um bicho de verdade que a gente pega, que pica a gente. É um bicho que a gente não via, mas ele fazia mal para quem a gente estava falando aquilo. Ou seja, aquela menininha de 4 anos, ela aprendeu de uma forma completamente analógica a emanação fluídica, que nós fazemos quando dizemos um palavrão, quando maldizemos de alguém, quando falamos alguma coisa ruim para alguém ou de alguém. Então ela aprendeu que aquilo que a mãe falou é um bicho feio que saiu e que a mãe não pode mais soltar aquele bicho feio. E grandes outros exemplos. As lembranças que nós queremos provocar nas crianças são essas. É a tia contando uma história de alguém que fez alguma coisa ruim, que não compartilhou, que não dividiu, e que isso não faz bem. Numa aula posterior, numa idade mais avançada, ela vai aprender um pouco mais profundamente, vai chegar no momento que ela vai ter que entender a emanação fluídica um pouco mais profunda. Hoje, com certeza, ela já conhece, que ela já está com 10, 12 anos de idade. O outro nosso grande desafio é subsidiar sempre a felicidade. A gente tem que tomar cuidado com o conceito de felicidade, né? Que tem, não sei se vocês sabem, tem um país chamado Butão. Esse país criou um negócio chamado felicidade interna bruta. Esquece a alegria, esquece o momento que nós estamos numa festa, um show de rock, um show de axé, não sei. Estamos alegres. Mas sai do show, vai para casa, tem o trânsito, tem o perigo do assalto, tem o problema de chuvas com água escorrendo para tudo quanto é lado, as ruas mal feitas. E aí, será que eu sou feliz? A felicidade, ela é algo, eu brinco muito dizendo o seguinte: a alegria é um estado de espírito. A felicidade é o estado do espírito. Eu posso ser feliz em condições da minha cidade ruins, porque a minha felicidade não vai depender de estar ruim ou não. Eu posso ser feliz mesmo na falta de dinheiro. Eu posso ser feliz mesmo estando doente, porque a felicidade é um estado do espírito. E mesmo na hora da provação da dificuldade, eu consigo entender que aquele momento que eu estou passando tem algum motivo muito maior do que simplesmente a minha análise daquele momento.
Então, a felicidade que essa criança tem que ter é entender esses mecanismos para que ela seja efetivamente feliz. E buscar cada vez mais uma felicidade maior. E é claro, né? Facilitar sempre as boas decisões. Dentro dos conflitos sociais que eu dei uma aula recentemente, a gente comenta do colega que está passando na frente do outro e o outro estica o pé para dar aquele tombão no amigo. E todo mundo faz aquela zoeira no intervalo da escola. Né? Será que a decisão dele de revidar com o amigo ou de xingar o amigo, coisa parecida, é a decisão mais certa? Será que ele simplesmente ignorar, falar tchau, muito obrigado, não quero esquecer, é a certa? Ele vai ter que compreender qual a decisão correta que ele vai ter que tomar, baseado nos ensinamentos religiosos e morais que nós passamos aqui. Também proporcionar sempre harmonia e paz interior e exterior. É isso que nós procuramos através dessas aulas. Preparar o jovem para a mocidade espírita. E creiam, é uma dificuldade. Um jovem, nós temos a nossa pré-mocidade, que é de 12 a 14 anos. Mas tem aquele que fez 15 esse ano e fala, eu não vou para a mocidade. Eles têm medo da mocidade. Claro, assim como a criança de 3 anos para a de 6, é uma mudança muito radical, ela tem medo também. Não tem problema, fica um pouquinho mais aqui até você se sentir seguro para lá. Mas o que nós fazemos? Aulas de integração. Então é comum pegar a turma da Cidinha, 6 e 7 anos, e levar para junto com a turma do Renan, 8, 9 anos. Hoje, por exemplo, se não me engano, eu não vi a preparação detalhada, mas que a turma do Melia, aquele 10 e 11 anos, foi para a sala do Renan. Porque o Renan foi falar um tema sobre o Dr. Bezerra de Menezes. E a turma do Renan é de 8, 9 anos. Depois pegamos a mocidade, a turma da pré-mocidade, levamos a mocidade. E mais ainda, a mocidade vem aqui com a gente também. Então essa integração dá para a criança uma facilidade de convivência com os colegas. E é claro, patrocinar sempre o que nós chamamos de evangelização espírita continuada. Só que a evangelização espírita continuada, ela vai um pouco além daquela porta de correr ali. Porque eu sempre oriento os pais, eu faço uma coisa, quem chegou depois que eu peguei a coordenação aprendeu isso, quando eu vejo um pai com uma criança, e aqui tem um, não peguei hoje porque eu não estou pescando as crianças aí, né? A primeira coisa que eu faço é chamar o pai lá naquele cantinho nosso. Tem um mural lá que tem o nosso conteúdo programático. E eu explico toda a sistemática do trabalho nosso. Como é que funciona o nosso trabalho. O nosso conteúdo programático, as salas, como é que são, a faixa etária, os horários. Porque é muito bom que os pais aprendam a esperar o tempo da criança. Ela entrou para aquela sala, ela vai ter a aula, vai ter a brincadeira, vai ter a dinâmica, vai ter o relacionamento com os colegas. E vai tomar o passe lá também. E depois do passe, também tem a prece final lá, quando tem a prece final aqui. Terminou a prece final aqui, eu vou de porta em porta dizendo, bateu o sinal, vamos embora para casa. Aí eles saem. Mas quando eles saem, no caminho de casa, em casa, no almoço, no churrasquinho, no frango com farofa, não sei, é importante que o pai busque saber o que a criança aprendeu lá. Porque a criança sai da sala com um desenho e com uma vontade grande para mostrar o desenho para o pai e para a mãe, pai, olha o desenho que eu fiz. Ô, meu filho, que lindo. Pô, que lindo já tá bom, né? Mas e que tal se perguntasse o que ele quis dizer com aquele desenho? Porque tem alguns desenhos que são livres. A Cidinha pede para a criança, faça aqui como que é o seu domingo. Ela vai desenhar o vô, vai desenhar a avó, vai desenhar o tio, vai desenhar o vizinho, o cachorro, e vai explicar para a Cidinha esse relacionamento, até para que consiga subsidiar, não só a Cidinha, mas todos os evangelizadores, no conteúdo dessa semana e da semana que vem. Porque a gente precisa saber como é que é a vida de uma criança, para que eu consiga dar um aporte bom de conhecimento para ele. Então é bom a gente perguntar o que foi debatido, o que foi discutido. E olha, principalmente quem tem filho adolescente, que está tendo aula hoje com o Gilson, por exemplo, vai ficar assustado com o que o filho aprende. O aprendizado ali é muito bom, a turma sabe o que passa, e essa evangelização ela tem que ser continuada. É importante que no dia a dia, vamos conversar, o que o Gilson contou, o que o Renan falou do Bezerra de Menezes, para que nós tenhamos ajuda para esses tópicos anteriores. Subsidiar a felicidade, provocar boas lembranças, facilitar as boas decisões. Nós aqui temos 1 hora por semana. E olha, o grande perigo é algumas vezes
a gente não imagina o tamanho da nossa responsabilidade. Nós tínhamos uma criança há tempos atrás aqui, completamente indisciplinada, mal educada, aquela criança que tem uma dificuldade de relacionamento completo, 3, 4 anos de idade. E claro, vamos chamar a mãe, a avó, para conversar, bater um papo, fomos lá, conversamos. E aí a nossa colega teve uma resposta que eu considero sui generis. É para isso que eu trago ela aqui, para vocês consertarem. Ou seja, nós temos lá a chave de fenda, parafuso, furadeira. Vamos catar a criança e fazer alguns ajustes nela. Né? Ou então vamos usar a programação neurolinguística para ensinar para ela através de palavras. Não, peraí. Nós somos evangelizadores. Não somos mecânicos de mentes. E a gente só consegue um bom trabalho, o nosso resultado, a partir do instante que tem um respaldo familiar. Até porque os pais têm que nos ter como respaldo religioso. É o primeiro contato de muitas crianças com a religião. Então, a gente tem que ter sempre o cuidado com isso. Depois eu encerro isso aí, mas só para lembrar uma coisa muito importante. Com as nossas reuniões de evangelizadores, elas acontecem 4 reuniões, as reuniões maiores com os pais, são 4 reuniões por ano. Março, maio, agosto e outubro. Sendo que as 2 primeiras de cada semestre acontecem no penúltimo domingo e na penúltima quarta-feira de março e de agosto. É uma aula com os pais. Os pais vêm para a sala de aula e assistem uma aula junto com os filhos. Claro, primeiro a gente provoca o caos, né? Porque não avisa aqui, não avisa para ninguém. No dia eu fico ali, chega a criança, tá legal, leva teu pai junto com você na sala. Mamãe, peraí, vou fazer o que com ele? Vai lá assistir a aula com teu filho. Aí, claro, quando começa a palestra, faz o aviso, os pais que ainda ficaram aqui vão lá assistir a aula. Só que tem um porém, nessa aula que a gente prepara, ela é uma aula muito específica para o relacionamento familiar. Então nós procuramos trabalhar evangelho no lar, nós procuramos trabalhar conflitos familiares, sob a luz, sob a ótica da doutrina espírita. Essas reuniões, pais em sala de aula. Falta cadeira, pai senta para o chão, criança senta para o chão, claro. É aquele, vamos dizer assim, caos programado, planejado, mas fica gostoso. Porque falta cadeira, o pai tem que pegar a criança no colo. Ou então, na sala de adolescentes, o pai senta junto com o filho do lado ali e assiste aquela aula específica, um tema relacionado à família. Depois, no penúltimo domingo e na penúltima quarta-feira de maio e outubro, a reunião de pais. Aí nós fazemos uma coisa que facilita ainda mais a integração. A mocidade espírita sobe e vai dar as aulas. É um tema previamente combinado, todo detalhe, eles sabem o que tem que ensinar, mas vão 2 ou 3 jovens da mocidade em cada sala de aula ensinar para as crianças aquele tema. A grande vantagem é que alguns vêm para trabalhar e não voltam para a mocidade. Já são novos trabalhadores da evangelização espírita. Outros, de vez em quando, aparecem lá, mas já estão contaminados com aquela vontade de ensinar. E aí nós nos reunimos, os evangelizadores com os pais, numa sala, o próximo vai ser em outubro, para entender esse relacionamento. É ali que o pai vai nos dizer alguma coisa. E olha, grande parte das vezes, essa conversa que eu chamo de evangelização espírita continuada, revela algumas situações que o pai não imaginava. Revela algumas situações que o pai não tinha prestado atenção. Por quê? As crianças não têm todo tipo de conversa, principalmente as mais reveladoras, com os pais. E pela forma como a gente vai trabalhar com a criança, o aspecto doutrinário, a comunicabilidade dos espíritos e tudo mais, ela nos conta alguma coisa a mais que o pai fala, caramba, eu não tinha prestado atenção nisso. Outras coisas que nós já aprendemos com outras situações, a gente pode também ajudar os pais na melhoria de um comportamento. Uma coisa que um pai nos procurou outro dia, ele está preocupado porque o filho dele de 3 anos conversa o tempo todo sozinho. E aí a criança falou para o pai que, com quem você está conversando, filho? Com meu amigo, e deu o nome do amigo dele. Com um detalhe, a criança pediu para que o pai comprasse determinado brinquedo para um amigo dele. Comprou o brinquedo e colocou o brinquedo lá.
E um dia o pai falou, filho, aquele brinquedo lá, você não brinca com ele? Não, pai, aquele é do meu amigo. Claro, toda criança, até 7 anos de idade, tem um vínculo maior com o plano espiritual, que ainda não está completamente encerrado o seu processo reencarnatório. Então a criança tem facilidade de ver o seu anjinho da guarda, o avô, o tio, a tia que já desencarnou, ou alguém que nem nunca ouviu falar. E o pai, o que eu faço? Eu digo, nada. Isso é natural para ele, tem que ser natural para você também. Daqui a pouco ele vai perder esse amigo e vai esquecer, não vai nem lembrar que ele teve esse amigo. Mas seu filho não é louco, seu filho não é médium, o seu filho está passando por um momento da vida único dele, e que até ajuda muito a formar o caráter dele. Porque esse amiguinho invisível, grande parte das vezes, eu creio que todas as vezes, é alguém do bem que está ali para até segurar um pouco aquela solidão que aquela criança tem. Que hoje está muito comum pais terem um filho só, né? Então isso aí tudo são coisas que algumas vezes o pai chega e fala, meu filho passou por tal situação. Como é que eu vou agir? Bom, primeiro, se a gente identifica que é uma situação meio complicada com relação à mediunidade, com relação à facilidade de comunicação, primeira coisa, pai, esclareça-se, vá buscar o conhecimento. Procura os livros tais, procura os orientadores da casa, tais e tais, para que você consiga se preparar para isso. Porque, gente, nós temos casos na nossa família de mediunidade que não foi tratada e aí é hóspede habitual do Bezerra de Menezes. Mas lá atrás, se tivesse identificado, se tivesse tratado, claro, aquele tempo não tinha condições para isso, mas hoje tem. Nós temos mais de 40 casas espíritas na cidade. Grande parte delas tem evangelização espírita. Grande parte deles tem pessoas que têm esse conhecimento para ajudar. E com isso você vai pegar uma criança com 3 anos de idade, que nós achamos que a criança não tem conhecimento, só para ter uma ideia, a Cidinha uma vez resolveu usar o termo poluição espiritual. Falou na sala, que alguém imaginava, se alguém imaginava o que era poluição espiritual. Um garoto de 7 anos de idade para 8 anos de idade, pegou o giz, foi na lousa, desenhou o desenho de criança mesmo, foi nada excepcional, mas explicando a atmosfera espiritual, ou seja, essa emanação fluídica que nós fazemos assim, de forma enegrecida, que ele falava, inclusive, que nós não vemos essa poluição, mas ela faz mal para a gente, provoca dor de cabeça, provoca mal-estar, provoca não sei o quê. E dependendo da concentração, claro, falando com palavras dele, pode provocar até doenças. Com quem essa criança aprendeu? Não sei, mas ela já sabia aquilo. Bastou aquele pequeno provocar para que ela revelasse para a gente aquele conhecimento. Metade da aula foi tomada por aquela criança. Então, muitos de vocês vão se surpreender com as crianças quando vocês fazem esse pequeno trabalho de dar uma cutucadinha no conhecimento dela, desde os 3, 4, 5 anos de idade. Isso aqui é não lembro de quem que é esse texto, mas eu fiz uma dinâmica dele, sobre o que é a evangelização espírita continuada. Primeiro, dia após dia, cresci em um ambiente propício, aguardando ansiosamente o momento certo. Em meio a dores e até choro, vi nessa nova vida as cores do mundo que me recebia. Mas tive o conforto que esperava e toda a paz que precisava num colo cheio de amor. Tive mãos que me ampararam, me confortaram e tornaram o meu mundo um lugar maravilhoso. E veio a hora do aprendizado, de vida, de amor, artes e ciências e um monte de coisas novas. Só que, assim como as ciências, as artes e toda a cultura do mundo, também veio a religião, a minha ligação com Deus. E assim, como cada ciência ou arte, a religião precisa ser muito bem vivenciada e seu aprendizado constante. E sei hoje que tão importante
Como a minha comida, alimento do corpo, é a religião, alimento da alma. Tem que fazer parte da minha vida, em todos os meus momentos, meu ensino religioso espírita, indo sempre além das fronteiras da casa espírita, da minha casa e do meu mundo imediato, tornando assim todo mundo que me cerca uma grande escola de evangelização, com pais, avós e familiares, tornando o meu mundo e a minha vida uma evangelização espírita continuada. É esse o nosso propósito. Estamos à disposição de cada criança que por aqui aparece. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu falei para ele que eu esqueci de dizer que ele é pedagogo. Mas ele disse, eu não sou pedagogo não, não precisa ter diploma, né? A sabedoria da alma. Eu só quero dizer, Valdo, que nossos filhos são espíritos. Então, se nós com todo esse carinho, com todo esse aconchego, não conseguirmos atingir aquilo que como pais nós esperamos dos nossos filhos, assim como os nossos pais esperaram de nós, o mundo vai ensinar. E os pais sempre esperam que os filhos não sofram, não é porque nós oferecemos o amor, o conhecimento, mas se o filho é desobediente, se o filho é pródigo, um dia ele volta, né? Porque na hora da dor, do sofrimento, ele vai lembrar da base, da evangelização no lar, no centro e na escola. É esse o nosso objetivo enquanto educadores. Fala. Desculpe, uma informação. Tem uma S10 preta, placa EYA0229, está com o vidro aberto, vidro traseiro. YQ. E só uma informação adicional, se alguém aqui estiver disposto, eu também sou o responsável pelo departamento de recrutamento e seleção da evangelização espírita Allan Kardec.